Já imaginou poder criar qualquer objeto que você quiser, aí mesmo na sua casa? Uma capinha de celular personalizada, uma peça para consertar um eletrodoméstico, um boneco do seu personagem favorito, ou até mesmo uma casa inteira. Parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas acredite, essa tecnologia não só existe, como está mais acessível do que nunca, e promete transformar completamente a maneira como fabricamos. Bem, hoje vamos mergulhar no universo fascinante da impressão 3D e descobrir como essa revolução está moldando o nosso futuro, camada por camada. Vamos começar pelo básico. O que exatamente é essa tal de impressão 3D? O nome técnico é manufatura aditiva. E essa palavrinha aditiva é a chave para entender tudo. Pense nos métodos tradicionais de fabricação, como a carpintaria ou a escultura. Você começa com um bloco grande de material menos madeira, pedra, metal e vai cortando, lixando e removendo as partes que não quer, até sobrar o objeto final. Isso é um processo subtrativo, porque você subtrai material. A impressão 3D faz o exato oposto. Em vez de tirar, ela adiciona. A impressora cria o objeto do zero, depositando material camada por camada, uma em cima da outra, até que o item esteja completo. É como construir um prédio de Lego, só que de forma automática e com uma precisão incrível. Os materiais usados podem ser os mais variados. Plásticos como o PLA e o ABS, que são os mais comuns para uso doméstico. Resinas líquidas, que endurecem com luz UV para criar peças super detalhadas pós de metal, que são fundidos com laser para aplicações industriais. E até materiais biológicos como células vivas para a área da medicina. É uma tecnologia que literalmente constrói o futuro a partir do nada, certo? Mas como essa mágica acontece na prática? O processo todo começa no computador. Primeiro, você precisa de um modelo 3D digital do objeto que quer imprimir. Esse modelo pode ser criado do zero usando softwares de modelagem como o Blender, que é gratuito e super poderoso o AutoCAD, muito usado por engenheiros e arquitetos ou até mesmo aplicativos mais simples e intuitivos como o Tinkercad, perfeito para iniciantes. Se você não quiser criar o seu próprio modelo, não tem problema. Existem bibliotecas online gigantescas, como o Thingiverse ou o Miminifacto, com milhões de arquivos prontos para baixar, desde itens úteis para o dia a dia até obras de arte complexas. Com um modelo digital em mãos, o próximo passo é usar um software fatiador ou slicer. O nome já diz tudo. Ele pega o seu modelo 3D e o fatia em centenas ou milhares de camadas horizontais finíssimas, como se fosse um salame digital. Esse software também gera o código, chamado de G-Code, que contém todas as instruções que a impressora precisa seguir, para onde o bico de extrusão deve se mover, a que velocidade, a qual temperatura o material deve ser aquecido, e assim por diante. Aí é só salvar esse código em um cartão de memória, ou enviá-lo para a impressora via Wi-Fi. A impressora então começa seu trabalho. No tipo mais comum, a FDM, um filamento de plástico, ela é puxado para dentro de uma ponta quente, chamada de extrusor. Ele derrete o plástico e o deposita na base de impressão, desenhando a primeira camada. A base então se move um pouquinho para baixo e o processo se repete, camada sobre camada, até que, lentamente, seu objeto começa a tomar forma, surgindo do ar. É um processo hipnotizante de se assistir. Agora que entendemos
Como funciona? Onde essa tecnologia está sendo aplicada? A resposta é: em praticamente todos os lugares que você possa imaginar, e os resultados são surpreendentes. Na medicina, a impressão 3D está salvando vidas e melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas. Já são impressas próteses de braços e pernas totalmente personalizadas, que se encaixam perfeitamente no corpo do paciente, com um custo muito menor do que as tradicionais. Modelos de órgãos são impressos a partir de tomografias para que os cirurgiões possam planejar e praticar operações complexas antes mesmo de tocar no paciente, reduzindo drasticamente os riscos. E a pesquisa em bioimpressão avança a passos largos, com cientistas trabalhando para imprimir tecidos, cartilagens e, no futuro, quem sabe, órgãos inteiros para transplante, acabando com as longas filas de espera. Na indústria e na engenharia, a impressão 3D acelerou a inovação de uma forma sem precedentes. Antes, para criar o protótipo de uma nova peça de carro ou de um novo produto, levava-se semanas ou meses e custava uma fortuna. Hoje, um engenheiro pode desenhar a peça de manhã, imprimê-la em 3D durante a tarde e testa lá no dia seguinte. Essa agilidade, chamada de prototipagem rápida, permite que empresas inovem muito mais rápido e com menos custos. Além disso, a impressão 3D permite a criação de peças sob demanda. Uma fábrica não precisa mais manter um estoque gigantesco de peças de reposição. Se uma máquina quebrar, basta imprimir a peça necessária na hora. Empresas como a Boeing e a Airbus já usam peças impressas em 3D em seus aviões, pois elas podem ser desenhadas para serem mais leves e resistentes do que as peças usinadas, resultando em economia de combustível. E não para por aí. Na construção civil, empresas estão usando impressoras 3D gigantes que se movem sobre trilhos para construir casas inteiras em questão de dias, usando um tipo especial de concreto. Essa tecnologia tem o potencial de oferecer moradia de baixo custo e de forma rápida para populações em áreas de desastre ou com déficit habitacional. Na área espacial, a NASA já tem impressoras 3D na Estação Espacial Internacional para fabricar ferramentas e peças de reposição no espaço, eliminando a necessidade de enviar tudo da Terra, o que é caríssimo. A ideia é usar essa mesma tecnologia para construir bases na Lua ou em Marte, usando o próprio solo local como matéria-prima. Da moda culinária, passando pela educação e pelo design de joias, a impressão 3D está abrindo um leque infinito de possibilidades, permitindo a criação de formas e estruturas que antes eram simplesmente impossíveis de fabricar. Com tantas aplicações incríveis, é claro que as vantagens são enormes. A primeira e mais óbvia é a personalização em massa. Com a impressão 3D, cada produto pode ser único, feito sob medida para as necessidades e gostos de cada cliente, sem custo adicional. Outra grande vantagem é a redução drástica de desperdício. No método tradicional, muito material é descartado. Na impressão 3D, como o material é adicionado camada por camada, usa-se apenas o estritamente necessário para criar o objeto, o que a torna uma tecnologia muito mais sustentável. Isso também leva a uma redução de custos, não só de material, mas de logística. Imagine poder fabricar produtos localmente, em qualquer lugar do mundo, sem a necessidade de transportá-los por longas distâncias. Isso democratiza a produção e reduz a pegada de carbono. E, como já vimos, a velocidade com que se pode ir de uma ideia a um protótipo físico é uma vantagem competitiva gigantesca para qualquer criador ou empresa. A impressão 3D
deixou de ser uma promessa futurista para se tornar uma ferramenta poderosa que está transformando o presente. Ela está capacitando indivíduos, pequenos empreendedores e grandes indústrias a criar, inovar e resolver problemas de maneiras que nunca imaginamos. E o mais empolgante é que estamos apenas arranhando a superfície do que é possível, com novos materiais sendo desenvolvidos, impressoras se tornando mais rápidas e acessíveis. O único limite é a nossa imaginação. E agora eu quero saber de você. Se você tivesse uma impressora 3D hoje, o que seria a primeira coisa que você criaria? Deixe sua ideia aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu essa viagem pelo mundo da impressão 3D e quer continuar descobrindo as tecnologias que estão moldando o nosso amanhã, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.